Pessoal, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Como estamos? Como vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia, né? Olha só. Nós estamos no terceiro período, hein? Como que pode isso? Olha só. Nós teremos sempre na quinta-feira, nesse horário, a nossa aula de farmacobotânica e farmacognosia, tá? É uma disciplina que tem aula prática. Nós teremos nossa aula prática na quarta-feira, nos dois últimos horários. Então, uma disciplina com carga horária teórica e prática, tá? Vocês já se inteiraram do que se trata esse nome estranho? Farmacobotânica, você sabe o que é, né? Botânica, né? E a farmacognosia. Vocês já se perguntaram o que quer dizer essa palavra estranhíssima, que é o nome da nossa disciplina? Alguém sabe do que se trata? Não? Não sei não. Nome estranho, né? Farmacognosia. Gnosia vem do termo aí, né? Gnose, que é um termo latino de origem, né? De gênese, né? Origem. E fármaco são as drogas. Então, a farmacognosia estuda a origem das drogas, a origem dos fármacos, que vem principalmente de onde? Do reino vegetal. Então, não é única e exclusivamente o estudo das drogas de origem vegetal, porque a gente estuda também alguns princípios ativos de origem animal, né? Tem a apiterapia, né? Por exemplo, que estuda própolis, compostos aí do mel, cera de abelha, geleia real. Não é vegetal, né? É um princípio ativo animal. Mas, de uma maneira bem geral, bem ampla mesmo, a gente estuda as plantas medicinais. Então, a gente vai estudar a parte botânica, metabolismo primário e secundário de plantas medicinais, e na farmacobotânica, identificação das plantas medicinais. E na farmacognosia, nós vamos estudar os princípios ativos, os grupos de fitofármacos, de fármacos de planta, extraídos de plantas, óleos essenciais, cumarinas, taninos, flavonoides, alcaloides, ok? E aí a gente tem uma outra disciplina mais para frente, que é fitoterapia. Aí já é a mesma prescrição, desenvolvimento de drogas, de medicamentos à base de planta, de origem vegetal. Beleza? Compreenderam? Eu vou abrir o slide aqui, tá? Para a gente compartilhar com vocês aqui. Só um momento. Bom, vamos começar com uma introdução ao estudo dessa nossa ciência aqui, que é a farmacognosia, né? Então, apresentar uma parte conceitual, alguns conceitos que são importantes para a gente entender essa disciplina. Primeiro, né? Vamos iniciar só um breve histórico aqui de que as plantas medicinais são utilizadas há milhares de anos pelos homens, né? Então, cada país, cada região
possui uma medicina tradicional, que a gente chama de medicina popular, né? Então, no Brasil, nós temos a medicina tradicional brasileira, tem a medicina tradicional chinesa, a medicina tradicional indiana. São duas medicinas tradicionais muito fortes, né? A indiana e a chinesa. E cada país tem a sua medicina tradicional, que é a utilização das plantas medicinais de forma tradicional, de forma cultural, social, e que está muito ligado com a flora natural, nativa. O Brasil, que a gente chama de medicina tradicional brasileira, é uma mistura, né, de diversas matrizes, né? Nós temos, como o próprio povo, o próprio país, ele é formado por muitas culturas, a nossa medicina tradicional também. Então, a medicina tradicional brasileira, ela tem matriz indígena, da medicina tradicional africana, da medicina tradicional europeia. E mesmo assim, quando eu falo medicina tradicional europeia, eu tenho a portuguesa, que é uma, eu tenho a espanhola, que é a outra, eu tenho a italiana, que é a outra. Quando eu falo africana, eu tenho da Moçambique, né, Guiné, Angola, né, de onde vieram os escravos para cá e trouxeram o seu conhecimento sobre medicina tradicional. E chegaram aqui e se depararam com a medicina tradicional indígena, que também, eu não posso te falar medicina tradicional indígena e generalizar, porque no Brasil tinha índios, né, indígenas distribuídos no território inteiro, e eu tenho aqui um bioma de cerrado, que as plantas do cerrado, e depois eu tenho a floresta amazônica com outro bioma, outras plantas, Mata Atlântica. Então, olha o Brasil como que foi formada aqui no país a nossa medicina tradicional. Ela é muito complexa, bastante complexa. Justamente porque a formação do Brasil enquanto nação, enquanto povo, né, é complexo, né? Nós vamos sempre ter isso sendo atualizado. Então, a atualização disso é uma coisa muito interessante, porque a gente vê as plantas tradicionais e outras que acabam aparecendo no Brasil, né? O brasileiro, de um tempo para cá, voltou a dar uma ênfase à fitoterapia, e como a gente tem isso muito difundido no mundo inteiro, né? O comércio é muito fácil, né? Pelo processo de globalização, você ter acesso a tudo de outros países. Volta e meia tem uma planta, né, que está em voga, está na moda. Então nós temos plantas chinesas, plantas indianas, plantas peruanas, que são utilizadas hoje aqui. Tem muita função estética, tem muita prescrição de planta por nutricionista, por farmacêutico, por médicos, para procedimentos com finalidades estéticas, como emagrecimento, perda de gordura localizada. Tem os homens aí que usam como pré-treino para ir em academia, né? Como estimulante da produção de testosterona. Não sei se vocês conhecem, mas a gente tem muitas plantas que são disponibilizadas aí, né? E, obviamente, o Brasil hoje tem uma política nacional de práticas integrativas e complementares, e dentro dela tem uma política de plantas medicinais e fitoterápicos, que são plantas nacionais, né, nativas daqui ou não. E muitas plantas que são disponibilizadas no SUS. Nem todas são plantas, né, brasileiras, vamos dizer assim, do solo brasileiro. Mas são disponíveis para a gente. Teoricamente é porque são acessíveis e o custo é menor. Mas essas que eu estou falando com vocês, por exemplo, com finalidade estética, elas não são baratas não, né? Até porque, não sei se vocês conhecem aí, deixa eu dar alguns exemplos. Uma que chama Morosil, que é uma planta, uma laranja lá do Mediterrâneo, né? Do sul da Itália, para emagrecimento, principalmente para gordura localizada abdominal. Uma que chama cactínia, né, que é um cacto que também é para estética. Eu estava falando de pré-treino, né, tem uns medicamentos fitoterápicos aí, estimulantes, né, tríbulos terrestre, maca peruana, ioimbina. São muito utilizados hoje com a finalidade de serem estimulantes, ginseng, né, para o dia a dia, adaptógenos que a gente fala, para superação de condições de estresse, manter saúde, manter bem-estar, manter emagrecimento, promover qualidade de vida. E que tem crescido o uso no Brasil. Um exemplo que eu dou, que
que representa muito bem o crescimento da fitoterapia no Brasil, que é, né, a utilização dessas plantas medicinais, é que toda cidade hoje tem uma ou mais, tem, né, sempre vejo abrir essas casas de plantas medicinais, sabe? Vocês já viram? Que vende tempero e essas plantas medicinais. Vocês já viram? Aqui em Manhuaçu mesmo tem uma ou duas ou três já. Antigamente não tinha nenhuma. Eu sei que tem uma ali na descida do morro, ali no semáforo. Tem uma outra também na Baixada. Vocês conhecem mais alguma? Sabe do que eu tô falando? Essas casas que vendem plantas. Tem uma também ali perto da Caixa Econômica Federal, né? Vocês conhecem? Já viram? Vocês já foram no Mercado Central em Belo Horizonte? A quantidade de loja que trabalha com planta medicinal? Se tem muito comércio, muitos, né, estabelecimentos que vendem isso, é porque tem procura, tem demanda, né? E nós temos, de forma tradicional, a utilização dessas plantas por pessoas da cultura local, raizeiros, né? A gente chama de raizeiro, né? Eu faço um trabalho na Universidade Federal de Viçosa sobre patrimônio, memória e cidadania. Eu trabalho com medicina tradicional brasileira, mais especificamente a nossa regional aqui, uso de plantas medicinais. E muita coisa se confunde também, né? Quando eu peço referência, eu faço entrevistas com as pessoas. Para quê? Primeiro, para saber quais plantas elas usam, quem são as referências em uso de plantas medicinais nas cidades aqui da região, quais plantas elas usam, qual a indicação, se ela planta, cultiva, se ela colhe da natureza. E uma coisa que chama muito a minha atenção, que eu pretendo descobrir, na verdade não é descobrir, né? É mensurar o impacto. É das plantas que estão desaparecendo. Isso é passar de maneira cultural, né? Se usa de plantas medicinais, passar de pai para filho, de neto, né? Do avô para neto. E isso, em várias entrevistas dessas, eu pergunto, né? Existe alguma planta que o seu avô usava, que você não conhece mais, você não encontra mais? E aí é fato. Alguns dizem, sim, meu avô tinha uma planta que ele colhia na mata para tratamento de tal coisa que hoje eu não encontro mais. Por quê? Pela destruição da biodiversidade. Então, nós temos um grande potencial no país, um país muito rico em flora, de plantas medicinais. Mas a acelerada destruição da biodiversidade, dos biomas, pode fazer com que uma planta com potencial utilização terapêutica seja destruída antes de ser pesquisada. Entendem? Isso é comum, isso está acontecendo, isso é uma realidade. Nós estamos perdendo essas plantas, né? Essas espécies vegetais com propriedades terapêuticas, farmacêuticas, medicinais. Primeiro, pela falta da transmissão dessa memória, que é a utilização cultural dessas plantas medicinais. Né? Uma tribo indígena, quando ela é destruída, ela morre com ela muita coisa da cultura e muita coisa da tradição da medicina, né? Das práticas de cura. E do mesmo modo, se destruir a biodiversidade, as plantas vão desaparecer. Nem tudo a gente consegue plantar. Eu sempre indico um filme dos meus alunos de farmacognosia chamado O Curandeiro da Selva. É um filme antigo, você acha ele no YouTube, mas vocês vão encontrar ele aí, alguém gravou uma filmagem ruim, uma qualidade ruim de imagem, mas eu passo ele na sala para a gente discutir por quê. É um pesquisador que vem para o Brasil, tem que ser um filme americano, tem que ser no Brasil, né? Que vem para o Brasil pesquisar um tratamento para câncer numa tribo indígena. Eles descobrem, e realmente isso é verdade. Verdade, assim, a indústria farmacêutica, ela observa a medicina tradicional e vai atrás daquelas plantas que ela acha interessante. Claro, é mais fácil eu pegar um conhecimento milenar e tentar descobrir o que tem naquela planta que aqueles índios tomam para curar a tal doença, do que eu entrar na mata, milhões de espécies vegetais e dar sorte de descobrir alguma coisa. Então, a indústria farmacêutica, como não é boba, ela observa a medicina tradicional, o uso cultural de plantas medicinais, para ir atrás daqui possa valer algum dinheiro, que a indústria farmacêutica ela é uma indústria com fins lucrativos, né?
Nem tudo que se encontra na natureza consegue se produzir em laboratório. Não consegue plantar algumas espécies, demoram 100 anos para nascer, né, para desenvolver um tipo de árvore. Né, como a gente tem também a síntese laboratorial dificultada de algumas substâncias. Você encontra substância na natureza, mas ela não vai virar um medicamento nunca. Por quê? Porque não tem como plantar aquilo, é uma árvore imensa e demora muito tempo para crescer. Eu não tenho matéria-prima suficiente para produzir medicamento para a população que precisa. E eu também não consigo produzir aquilo em laboratório. Então é inviável. Você pode ter, existe no laboratório, nos laboratórios farmacêuticos do mundo, a cura para o câncer. Pode ser que exista, mas pode ser que eles não saibam como é que vão fazer. O que adianta? Ter 100 gramas da substância. É o que eu falo, o filme que eu quero que vocês vejam, que eu estou indicando para vocês verem. Apesar de ser um filme aí com a qualidade ruim, aproveita o final de semana, tem no YouTube, completo. Esse pesquisador, ele vai para essa tribo indígena para pesquisar uma planta, que é uma bromélia, que cura o câncer. E é uma luta, primeiro porque tem uma mineradora destruindo a mata. Segundo que a planta é rara. O lugar que tem a mineradora vai destruir, sabe? É um dilema, né? É um drama. E ele descobre e não consegue reproduzir, descobrir o que está acontecendo. Porque ele vê o pessoal usando, ele vê é o pajé, né? Da tribo que faz o curandeiro o filme chama o curandeiro da selva, né? O curandeiro que faz a garrafada que as pessoas usam lá, que os índios tomam para tratamento lá de diversos males deles. Ele pega o do cara, o do pajé, e encontra, ele leva um cromatógrafo com um aparelho de análise para dentro da mata, e ele encontra a substância que ele quer, e quando ele faz, ele não acha, ou seja, tem um toque, que ele só descobre no final. Eu não vou dizer o final do filme para vocês, né? Porque que o índio consegue fazer o medicamento, né, garrafada, e ele não. Quando eu falo garrafada, vocês sabem do que eu estou falando, pessoal? Ou não? Não é um termo farmacêutico, não. Garrafada é um termo técnico popular, né? Você sabe o que é ou não? Não. Não? Garrafada é o nome que se dá tradicionalmente para esses preparados que os raizeiros fazem. Raizeiro, você sabe o que é, né? São essas pessoas que têm hábito aí que conhecem plantas medicinais, aí eles coletam, plantam e vendem em garrafas, PET, garrafa de vidro, um monte de coisa misturada, um monte de planta, ou chá, ou com álcool. Aquilo é chamado de garrafada. Principalmente aqui em Minas Gerais, no Nordeste, eles chamam de garrafada, garrafeiro, raizeiro, essas figuras da medicina tradicional que se dedicam a produzir e vender essas coisas. Lá no Nordeste, você vai, tem lojas especializadas, né? Engarrafada, né? Coisas tradicionais. O primeiro medicamento brasileiro, genuinamente brasileiro, chama Cheflan. Tem alguém que trabalha em drogaria aí que conhece? Ou não? Ninguém? É uma pomada para dores musculares, contusões. O dono da Axê, acho que ele é do litoral paulista, de Santos, se não me engano, ele participava de pelada de futebol. Quando eles saíam da pelada lá com dores, com contusões, né, pancadas, eles indicavam, alguém indicou para ele uma vez, você está com esse machucado aí, com essa pancada que você tomou aí, passa naquele raizeiro ali, ó, que é um índio caiçara, beira da praia, e ele compra uma garrafada dele lá. Ele passou, levou para casa e começou a usar aquilo e melhorou mesmo. Ficou curioso com a tal da erva baleeira, é o nome da planta. E aí ele levou para o laboratório dele, começou a pesquisar e produzir um medicamento a partir da erva baleeira, que é a Cordiaceae vernacea, assim, né, o nome científico. E aí ele produziu esse medicamento. O primeiro medicamento brasileiro é um fitoterápico da erva baleeira para inflamações, pancadas e contusões. Descoberto por meio da observação da medicina tradicional dos índios caiçara lá em São Paulo. Laboratório Axê. Um outro exemplo que nós temos é em Viçosa, uma pomada para queimaduras produzida de
urucum. Não sei se vocês conhecem essa pesquisa científica aí. A professora Fernanda, participou dessa pesquisa lá na UFV. Produção dessa pomada de urucum. Já ouviram? Não sei se ela já comentou, se vocês já tiveram aula com ela. Ela participou dessa pesquisa lá, acho que no mestrado ou no doutorado dela. Okay? Então, assim, só para contextualizar, né? A gente vai estudar essa relação do homem com a natureza, chamada de etnobotânica, né? Que é uma das bases da farmacognosia, né? Que a farmacognosia só existe porque nós temos uma interação cultural, né? Do homem com a natureza, principalmente nesse contexto aí da utilização de plantas medicinais, né? Como prática de cura. Hermínio, Pode perguntar. você falou muito da relação brasileira, né? Afinal, a gente tem uma fauna muito rica e flora também. Mas em questão, por exemplo, Europa, Estados Unidos, que não tem uma flora tão rica assim. Lá é muito popular essa questão? Eles têm uma medicina tradicional, sim, né? Claro que não é tão rica quanto a nossa, principalmente em quesito de fitoterapia, porque eles não têm tantas espécies como a gente tem, mas tem também. E sabe o que eles fazem muito bem, as indústrias farmacêuticas de lá? Vêm para o país, como Brasil, como Índia, para tentar, chama biopirataria, roubar o conhecimento, as espécies e produzir o medicamento lá na terra deles. O Japão é mestre. O Japão, pensa no Japão, é um país vulcânico, ilhas vulcânicas. Lá não nasce nada, a flora deles lá é uma coisa irrisória. Se eu for comparar com o Brasil, então né, se eu for comparar a flora japonesa com a brasileira, né, é um massacre, né? Mas por que o Japão tem muito desenvolvimento de medicamento? Porque eles pagam, o termo é biopirataria mesmo, para irem nos países onde isso tem uma consistência maior, como o Brasil, isso é mais importante, né? Mais potencial, e aí eles roubam. Antigamente, hoje em dia tem leis para isso, né? Mas você sabe, todo mundo conhece açaí, não conhece? Você sabe de onde que é o açaí? Alguém me responde. Do norte do Brasil, não é? Isso. Você sabe qual foi a primeira empresa a pedir a patente do açaí? Uma empresa japonesa lá em Tóquio. Eles não sabiam nem o que era o açaí, sabiam que não tem açaí, e eles queriam patentear, pediram na Organização Mundial do Comércio a patente do açaí. Ou seja, se eles tivessem conseguido, tudo que o brasileiro fizesse com açaí ia ter que pagar direitos. Um japonês. Tem cabimento isso? É ridículo, né? Mas é assim que funciona. Eles poderiam ter conseguido, mas isso o nome disso é biopirataria, né? Eles não conseguiram com açaí, mas eles conseguiram com outras coisas. Os Estados Unidos têm, né? Onde que a gente encontra a relação, principalmente dessas plantas medicinais dos países, como você me perguntou? Num livro que a gente vai estudar ele muito esse período, chamado Farmacopeia. Existe a farmacopeia brasileira, né? A parte de fitoterápicos tem as plantas nacionais. Existe a farmacopeia portuguesa, a chinesa, a americana, né? A britânica. Nela você tem a relação, é o lugar onde você vai encontrar melhor a relação das plantas medicinais de cada país aí. Como eu disse, no Brasil é confuso. A primeira farmacopeia brasileira, que foi logo depois da independência do Brasil, de Portugal, ela é uma farmacopeia quase que praticamente um produto português, que vieram de lá para cá com os farmacêuticos que eles trouxeram, né? Dom João VI, quando veio para o Brasil, levou para Ouro Preto uma escola de farmácia, né? A escola onde eu formei lá em Ouro Preto, né? De 1800 e bolinha, né? Tem não sei quantos anos, é muito antiga. E de 1836, se não me engano, é a primeira escola de farmácia da América Latina. Quem que veio para cá com ele? Os farmacêuticos que produziam. Ele trouxe a sua, vamos dizer assim, ele trouxe para cá, fugindo das guerras napoleônicas, né? Dom João VI fugiu para o Brasil e trouxe a corte e trouxe os seus médicos, seus farmacêuticos para
Como é que eu vou para um país lá no tropical, na América, onde não tem médico, onde não tem farmacêutico? Aí ele trouxe os boticários, que faziam os medicamentos, trouxe os médicos, e criou uma escola de farmácia, que foi essa escola lá de Ouro Preto. Mas eles trouxeram as matérias-primas que eles conheciam, né? Com a convivência aqui no país desses pesquisadores, vou chamar de pesquisadores, esses farmacêuticos aí primitivos, né? Os boticários, eles começaram a conviver com escravos e observar a medicina tradicional dos escravos, né, que é da África, e a indígena principalmente, a indígena mais ainda, porque a indígena está presente, né? São as plantas que a gente tem aqui ao nosso redor. E aí começaram, a partir da segunda, terceira farmacopeia, a inserir, né, dar importância para as outras medicinas de matrizes aí africanas e ameríndias, né, que são as daqui da América do Sul de maneira geral, principalmente as aqui da América do Sul. Mas, respondendo a sua pergunta, todo país tem uma medicina tradicional, porque a medicina partiu daí. As indústrias farmacêuticas, elas surgiram no século XIX. Antes, era planta mesmo. Os primeiros hospitais, eles tinham ervanários, né? Os primeiros hospitais tinham a horta de planta medicinal. Não tinha medicamento industrializado. Então, os doentes ficavam hospitalizados lá no Hospital X, que era da igreja, ou hospital militar, hospital de campanha, de guerra, né? E aí eles levavam as plantas para tratar dos males ali, né? E o nome disso, né, o termo que a gente vai estudar, que se relaciona a isso que eu estou falando, chama etnobotânica, que é a relação do homem com a natureza, com a botânica, com as plantas, para alguma finalidade social, não só alimentícia em si, que é, né, óbvio, a importância das plantas na nossa alimentação, mas a questão como prática de cura também, né? Não confundam. Essa pesquisa, por exemplo, que eu estou fazendo, muitas vezes eu peço referência de referências culturais, sociais, locais de planta medicinal, eles me passam para benzedeira, sabe? Aquele cara que pega uma planta na natureza, amassa, põe na água e manda você tomar, é diferente daquela mulher que pega uma planta e passa o raminho e você lá rezando, fazendo oração, não sei. Isso é uma coisa totalmente diferente da fitoterapia. A fitoterapia, por mais que seja arcaica, né, feita de uma maneira muito tradicional por uma pessoa que não tem conhecimento técnico nenhum da área de farmácia, a planta está ali, o princípio ativo está ali. Se você tomar aquele negócio ali que ele está te dando, você está tomando um remédio diferente de uma benzedeira, de um benzedeiro que está fazendo um ritual, entendem? Uma diferença de uma coisa para outra. E eu estou explicando isso porque se as pessoas me dão referências de uso de plantas medicinal, me mandam para um benzedeiro, é porque as pessoas não sabem a diferença entre uma fitoterapia, uma garrafada, como eu chamei inicialmente aí, né, de maneira popular, e uma prática ritual. Uma é uma prática de cura, outra é uma prática ritualística. São coisas diferentes, né? Não confundam, viu? Uma coisa com a outra. No início do século XIX, aí, a matéria médica, que é o conjunto dos conhecimentos da medicina, né? Farmácia, enfermagem e medicina principalmente, que são as três mais antigas, começou essa subdivisão. Então, nós ficamos com a parte do medicamento. A enfermagem com a parte do cuidado e os médicos aí com a parte da clínica, né? Do diagnóstico principalmente. Nessa época, ainda todos os medicamentos eram naturais, de fontes naturais. A farmacognosia vai estudar todos os aspectos do medicamento, com ênfase menor na ação e com ênfase maior na origem. Qual planta origina a cocaína? Qual o processo extrativo? A farmacologia já vai estudar o mecanismo de ação, os efeitos, diversos efeitos clínicos, terapêuticos das drogas de uma maneira geral. Ok? Então, nós não vamos falar, mas a gente não vai se ater muito nesse momento na parte farmacológica, mas sim na parte farmacognóstica. Ok?
A gente, resumindo, né, a farmacognosia estuda da planta ao medicamento, okay? Principalmente aqueles que são de planta, né? No final do século XIX, iniciou-se a síntese de muitos compostos orgânicos úteis. O primeiro medicamento sintetizado foi a aspirina, o ácido acetilsalicílico. Depois as sulfas, né, que são antibióticos, as penicilinas. E a farmacologia estudando os efeitos, a química farmacêutica alterando a molécula e a farmacognosia estudando aí os aspectos relacionados a fontes naturais, plantas, animais e micro-organismos. Então, apesar de a gente observar muito e focar muito nas plantas, no reino vegetal, nós temos medicamentos que são de origem animal. Produtos farmacêuticos de origem animal. Dei exemplo do própolis, né? Temos produtos farmacêuticos de origem microbiológica, como a própria penicilina. Então, a gente não a farmacologia não estuda especificamente, não liga, né? Exclusivamente plantas medicinais, tá? Tem a parte animal e a parte de micro-organismos também. Beleza? E a farmacognosia nos dá os protótipos para a produção de medicamento. Às vezes, uma planta encontrada na natureza tem um princípio ativo muito promissor, mas com muito efeito adverso. Eu preciso mudar aquela molécula. Aí entra a química farmacêutica. Vai estudar a molécula e ver o que eu posso melhorar na molécula. Eu tiro uma parte dela, eu preciso acrescentar uma outra coisa. Química orgânica. Vocês fizeram química orgânica? Reações orgânicas? Com o Marcelo? Estudaram? A gente ainda não chegou nessa parte das reações. Aí as reações orgânicas, a base da química farmacêutica são as reações orgânicas. Você altera a molécula dos fármacos para que ela fique melhorada de alguma maneira, com menos efeito adverso, com maior efetividade, maior eficácia clínica, menos administrações, né? Às vezes tem que tomar 4 vezes por dia o medicamento, mas aquele que você tem ali, depois que você mudar aí pela química farmacêutica, se toma uma vez só no dia, por exemplo, né? Pela alteração. Por isso tem muito medicamento com nome parecido, da mesma classe, né? Cimetidina, ranitidina, aí vem omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, é o mesmo medicamento com pequenas alterações estruturais, moleculares. Produzidos pela química. Oi. Acabou? Acabou o quê? Não. Bom, os primeiros medicamentos utilizados se baseavam no uso aí de partes, né, das espécies vegetais, como folhas, casca, raízes, bulbos, sementes, flores. Nós vamos ver que o conceito da parte utilizada, né, a gente chama aí de droga vegetal. Qual é a parte da planta que eu utilizo? Nem todas as partes da planta têm o princípio ativo que você quer, né? E uma outra coisa muito importante também de ser dita é que um fitoterápico, um medicamento aí de planta, um chá, né, ou em cápsula, o que quer que seja, tem centenas, milhares, às vezes, de princípios ativos. Então, uma planta você não isola um princípio ativo. Se eu pegar um café que tem centenas de substâncias voláteis à cafeína e tirar a cafeína por um processo extrativo, não é mais considerado produto natural. Já é um processo, passou por um processo extrativo, né? Com o passar do tempo, essa compreensão de que nem todos esses componentes de uma mistura eram necessárias. Se eu tenho um chá com 1000 substâncias e eu quero só uma, eu vou ter as outras que podem me fazer bem ou pode, às vezes, até me fazer mal, né? Às vezes eu tomo um chá que vai melhorar minha queimação de estômago, uma outra substância vai me dar uma dor de cabeça. Então, por que não isolar? Isola, pega só a substância que você quer, extrai só ela. Ou extrai um monte, vai se separando até chegar nela, para o processo de separação de mistura. E depois você coloca num comprimido, põe no xarope, né, do jeito que for melhor aí. Né, processo de extração de substâncias, né? A gente vai estudar isso também, os métodos extrativos, nessa disciplina mesmo. Como a gente tem prática, né, na quarta-feira, né,
Essa disciplina tem prática nas quartas-feiras, 2 últimos horários. É exatamente o que a gente vai fazer. Nós vamos extrair, estudar essas plantas, né, arrumar uma maneira aí de vocês compreenderem a utilização, mais o controle de qualidade, a aplicação dos processos extrativos, ok? Só vendo aqui. Isso mesmo, na quarta-feira. Conferindo aqui o nosso horário. Pesquisadores procuraram isolar e intensificar os componentes que são verdadeiramente ativos, tirar aqueles que não são importantes. Daí saiu o conceito de princípio ativo. Hoje muitos são produzidos sinteticamente, né? A gente brinca, né, entre os químicos farmacêuticos aí, de que nem tudo que é feito na cozinha da natureza você consegue fazer no laboratório. Às vezes você identifica uma planta, identifica o princípio ativo, que vai curar aquela doença que você está estudando ali, extrai, descobre qual é a molécula, leva para o laboratório e não consegue produzir ela lá, nem com reação orgânica, nem com nada. Então, assim, a natureza consegue fazer isso e a gente não. Né? Nós não temos ainda, não que seja impossível, mas nós não temos a tecnologia necessária para fazer acontecer. Né? Porque se a natureza faz, dá para fazer, com temperatura, né, com calor, né, da temperatura correta, quantidade correta de água, de outros solventes, de enzimas, catalisadores, a gente aqui não sabe fazer, não descobriu como fazer. Mas tudo é químico. Tudo é químico. Se acontece dentro do corpo humano, a gente consegue fazer fora, no laboratório. Se a gente tivesse 100% conhecimento de tudo, né? Como a gente não tem, às vezes a gente não consegue reproduzir ainda. Às vezes um dia a gente consiga, né? Os compostos de origem natural fornecem alguns medicamentos extremamente úteis, cuja produção e comercialização na forma sintética é difícil ou até mesmo impossível às vezes, né? Como, por exemplo, os alcaloides da papoula produtora de ópio. O ópio é uma substância utilizada há muito tempo, né, como sedativo, hipnótico. Do ópio a gente tem drogas muito importantes, que foram usadas muito tempo como droga de abuso, né? O ópio, tintura de láudano, e aí até chegar aí na morfina, na heroína, que é uma droga de abuso, né? A morfina é muito utilizada em procedimentos cirúrgicos, foi usado muito como analgésico, é um analgésico, né? A codeína. Então, as plantas estão aí, os princípios ativos estão aí, se o ser humano utiliza para fim recreativo de maneira irracional, não é culpa da planta, né? Então a gente não tem que proibir a planta de existir, mas tentar controlar. E também a gente tem que vencer esses tipos de preconceito para estudar essas plantas, né? Isso não é mais uma realidade, porque nós já temos no Brasil, por exemplo, muitos medicamentos aí já disponibilizados pela Anvisa, permitidos pela Anvisa. É a base de cannabis, por exemplo, né? A Anvisa já tem medicamento, é difícil comprar no Brasil, mas já tem pacientes que conseguem importar canabinoides, né, da cannabis, da maconha, né? Durante muito tempo houve um preconceito enorme em pesquisar a planta. Gente, a planta está aí, da natureza, ela tem princípios ativos importantes, comprovadamente aplicáveis no tratamento de pacientes com AIDS, com câncer, né, pacientes terminais, e não pode usar a planta porque uma quantidade de pessoas usa a planta para fins recreativos. É uma ignorância muito grande isso, né? Olha o alcaloide, né, da papoula, é muito pior. Né? O ópio é utilizado há muito tempo, tem um poder muito forte, causa muitos efeitos adversos, dependência muito grande, leva à morte. E a gente tem centenas de substâncias derivadas da papoula hoje. Codeína, heroína, né? Morfina, algumas proibidas, outras utilizadas para fins medicinais mesmo. Então, é um preconceito, a única palavra que eu uso, né? Uma ignorância muito grande, a gente ter a planta, ter os princípios ativos, poder ajudar as pessoas. A nossa função é isso mesmo, é pegar uma planta, descobrir qual é o princípio ativo, isolar, transformar um medicamento e colocar no mercado para quem precisa.
né? Não é fazer julgamento de valor da planta, de quem usa a planta, né? Isso aí não é problema nosso, né? Isso não é ciência, ok? A maioria dos soros, vacinas e produtos afins também são de origem, muitos animais, né? Muitos dessas de origem animal, muitos animais participam aqui como cavalo, para a produção de soro, as cobras, onde se retira o veneno para a produção de soro, escorpião, algumas vacinas que são de origem microbiológica, ok? E aí nós temos, vamos parar nossa aula por aqui. Na próxima quinta-feira a gente reúne novamente nesse horário, segunda, terça e quarta é feriado, né? Recesso para vocês aí. E na outra semana a gente já volta na quarta-feira com a nossa aula prática. Não sei ainda como que está dividida a turma, mas eu sei que vocês já passaram os nomes, né? Bom final de semana para vocês. Bom recesso de carnaval. Na próxima quinta-feira a gente se encontra aqui de novo. Tá joia? Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Hermínio. Boa noite.